Olá, eu sou Márcio Martins, sou pastor da comunidade cristã Nova Aliança, na cidade de Curitiba. Já estou no ministério há mais de 13 anos. Pela graça de Deus, já tenho visitado várias cidades e várias igrejas aqui no Brasil e fora dele. E sempre que eu passo por uma igreja, uma ou outra pessoa acaba vindo conversar sobre ministério. Encontramos muitas pessoas que têm o desejo de desenvolver ministério, de servir o reino, de serem relevantes dentro da sua igreja local. E essas pessoas acabam me perguntando, o que eu preciso fazer para romper? Ou algumas delas até me procuram, eu não sei o que eu estou fazendo errado, que eu não consigo romper no meu ministério. Parece que as coisas não acontecem. E nesses últimos anos eu tenho encontrado muitas pessoas com esse mesmo questionamento. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Falar um pouco sobre o porquê que as pessoas se frustram ministerialmente. Por que as pessoas acabam não conseguindo ser frutíferas? Jesus diz no Evangelho de João, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu vos escolhi para que vocês vão e deem frutos e os vossos frutos permaneçam. Só que algumas pessoas acabam não conseguindo gerarem esses frutos. Então acaba, claro, recebendo mensagens, e-mails e muitos questionamentos pessoalmente. Nesse tempo que tenho ministrado, como falei, eu consegui nos meus aconselhamentos, são mais de 17 mil atendimentos, boa parte deles voltados a líderes ou pessoas que querem desenvolver uma liderança relevante em suas igrejas. Eu consegui entender que pelo menos 4 fatores acabam impossibilitando o ministério. São 4 situações que acabam frustrando muitas pessoas que querem desenvolver algo para o reino e querem servir o propósito de Deus em suas vidas. Vamos falar delas agora? O primeiro fator que faz com que algumas pessoas acabem se frustrando com o seu ministério é por não conhecerem de fato o chamado de Deus para as suas vidas. Encontro, tanto na igreja que eu pastoreio e muitas igrejas de amigos que me convidam para compartilhar com a sua liderança algumas lições, alguns princípios, tenho encontrado pessoas que têm dificuldade em entender exatamente qual é a sua posição. Nós encontramos muitas pessoas que querem desenvolver ministério, que elas acabam simplesmente entrando em algum serviço da igreja, trabalhando em algum departamento da igreja, claro, querendo ser frutífera, claro, querendo ser relevante à sua comunidade, mas algumas delas não têm o chamado. Por exemplo, quantas vezes você já viu pessoas que querem desenvolver o chamado no ministério de música, mas acabam não tendo dom para isso? Ou encontramos pessoas que querem desenvolver o ministério no altar, pregação, ensino, mas quando elas estão frente a uma turma, quando estão frente à própria igreja, elas acabam travando, porque não se desenvolveram e acredito que muitas delas nem o chamado para isso têm. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas, entender o propósito de Deus nas nossas vidas, precisamos ter a certeza absoluta, qual é o chamado? Qual é o dom, a habilidade que Ele me deu para que eu possa servir pessoas e servir o reino? E como vou entender o meu chamado? Só tem uma forma, quando eu vou até Deus, quando eu permito o Espírito Santo fluir em minha vida, conduzir a minha vida, quando eu ouço a voz dEle. Hoje nós encontramos algumas pessoas que elas têm muita força de vontade, mas ainda não conseguiram parar para ouvir o que Deus tem para as suas vidas. Esta semana aconselhei um rapaz e ele tinha exatamente um questionamento como esse. Ele me perguntava, pastor, como que eu posso saber se eu estou no ministério que Deus me chamou para desenvolver? Como que eu posso saber se eu estou desenvolvendo o chamado do Senhor para a minha vida? E dentro da nossa conversa, eu perguntei para ele, filho, você já parou para perguntar para Deus, para orar ao Senhor? Perguntar a Ele se é de fato essa a posição que Ele tem para você? Ele falou, não, pastor, eu vim aqui exatamente para você poder me direcionar. Eu falei, mas você nunca orou sobre isso? Ele falou, então, pastor, eu te procurei para você me aconselhar sobre isso. E nós, infelizmente, encontramos muitas pessoas que elas acabam colocando suas expectativas em homens e não em Deus. É claro que como pastor dele, eu vou tentar servi-lo, auxiliá-lo, dirigi-lo da melhor forma possível. Mas eu sou homem, sou limitado. O único que pode deixar isso muito claro, que pode revelar de fato o propósito específico é aquele que gerou o propósito na vida dele, que é o próprio Deus. E no final da nossa conversa, eu falei para ele, filho, você precisa começar a orar. E não é uma oração, não é parar um dia, alguns minutos, você precisa começar a ter uma vida de oração para poder entender exatamente onde Deus quer te levar. Porque a partir do momento em que você estiver no lugar onde Deus te chamou para estar, aí sim, você vai gerar os frutos que você foi escolhido e os seus frutos vão permanecer.